O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Ao Enfoque, programa gravado nessa sexta-feira, feriado. Muito obrigado pela sua audiência, mas lembrando, sempre trazendo convidados muito especiais para participar do nosso programa. Muito obrigado, você pode nos acompanhar. O programa gravado pelas nossas redes sociais, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv. Reprise 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 Vivo, canal 11 Net Claro, 45 da Virtual e 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz. Mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque, seja no dial, seja no aplicativo da Rádio Santos FM. Nosso convidado, muito especial, tem muita história para contar, tá? Vem aqui para falar, obviamente, do lançamento de um site muito interessante, já está nas redes sociais, o Broto Botica, né? Que é um trabalho muito legal, feito aí por profissionais gabaritados que estão participando desse projeto, enveredado pela doutora Luciana da Mata, que é médica especializada em nutriologia e também com outros profissionais participando. E ao nosso lado, o profissional, geógrafo, né, professor também, tem muito conhecimento e uma das lideranças políticas desse país, tem um papel importante, participou inclusive da Constituinte. Isso lá atrás, né, o pessoal fala muito da Constituição, vamos falar sobre esse assunto, mas antes vamos falar do Broto Botica, o Mercindo Milhões. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, é um prazer participar com vocês e mandar uma mensagem aqui para o nosso público. Como é que surgiu, senhor Mercindo, a ideia da criação do site, né, da questão de qualidade de vida? Hoje as pessoas, né, têm uma preocupação cada vez maior, né, nesse mundo tão urbano e tão cheio de atributos e cheio de preocupações aí que a sociedade, né, hoje a gente vive um momento de muito estresse, ansiedade, né, especialmente as novas gerações. Como é que surgiu a ideia do site, o Broto Botica? São basicamente, Fernando, 3 preocupações. Uhum. A primeira delas, não em ordem de importância, mas vamos chamar, a primeira delas a preocupação ambiental. Nós estamos vivendo uma época em que os excessos, vamos dizer assim, climáticos estão se evidenciando a cada momento. Nós tivemos agora, recentemente, na Espanha, aquela situação terrível que a televisão nos mostrou, mas pouquinho tempo antes nós tivemos no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Um pouco antes tivemos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, aquele furacão Katrina provocou aquela devastação terrível, e esses fenômenos estão se repetindo a cada dia em cada lugar diferente do mundo, né, como decorrência do maltrato que a sociedade humana em geral, vamos chamar assim, né, tem dedicado ao meio ambiente. Essa é digamos assim, uma primeira preocupação. Precisamos construir caminhos para a nossa vida que sejam, digamos assim, amigáveis com a natureza, com o meio ambiente. Afinal de contas, nós fazemos parte da natureza. A segunda preocupação é com a nossa própria vida, com a nossa saúde, né? Nós estamos também submetidos a uma situação, pode-se dizer, dramática, de eclosão de doenças e de resultados do maltrato que nós dedicamos ao nosso próprio corpo, né? Não por vontade própria, mas por praticamente imposição também ambiental, né?
Nós vivemos em um mundo, como você já destacou, muito urbanizado, que nós não produzimos os nossos alimentos, evidentemente. Nós dependemos da indústria de alimentação, nós dependemos da indústria de transporte, né? Mas a indústria de alimentação e de transporte, por exemplo, as que foram mencionadas, elas também têm os seus interesses, né? E os interesses da competição, os interesses de produzir alimentos que sejam alimentos, vamos chamar assim de alimentos, mas que sejam duradouros na prateleira. E para isso, muito frequentemente, retiram dos alimentos as suas substâncias mais vitais, porque a vida está em movimento, né? Então o alimento tem uma tendência a perecer. Então, para que ele demore mais na prateleira, muito frequentemente são retirados componentes naturais do alimento, ou, o que é mais frequente, acrescentados ingredientes químicos, né? Os conservantes. E como esses conservantes também muito frequentemente tiram até as qualidades sensoriais do alimento, então aí acrescenta-se um saborizante, acrescenta-se um aroma, então vão se acrescentando coisas nos alimentos que resultam em produtos que podem até saciar a fome, mas não são nutrientes, não são nutritivos e muito frequentemente fazem mal. Então essa é a segunda preocupação que nos move. A terceira preocupação é com a relação social, a relação entre as pessoas que produzem, as pessoas que consomem, as pessoas que são intermediárias. Então, é muito comum, muito frequente, a pessoa que produz, que realmente está lá com a mão na massa, não ter a condição de consumir aquilo que ela mesma produz. Então, a preocupação com o que se chama de o comércio justo, né? E pagar o preço justo. Claro que isso tem implicação na ponta final aqui. Os produtos naturais, os produtos de maior qualidade, nutritiva, acabam sendo realmente um pouco mais caros, até porque eles não têm uma produção em larga escala. Então, isso nos indica a necessidade de enfrentar a situação para aumentar o consumo desses produtos, para criar processos educativos que levem as pessoas a entender que esses produtos, sim, naturais, esses produtos minimamente industrializados, porque um pouco de industrialização tem que ter, porque nós moramos na cidade, como já foi dito. Nós não produzimos os nossos alimentos, eles têm que vir de algum lugar, então eles têm que ter algum procedimento industrial que os proteja. Mas é preciso que essa relação seja uma relação justa, né? Que as pessoas... Não é possível, nós temos um país como o Brasil, que é considerado justamente um dos celeiros do mundo, e nós tenhamos tantas pessoas no Brasil que passam fome. E mesmo aquelas que não passam fome, tão desnutridas. Antigamente, os nossos pais, nossos avós achavam que as pessoas que eram magrinhas eram pessoas que estavam subnutridas, né? Hoje, nós percebemos que existem um batalhão de pessoas que estão aparentemente fortes, porque são com o corpo um pouco mais pesado, né? Estão caminhando até mesmo para a obesidade e, no entanto, são desnutridas, né? Sofrem problemas da desnutrição, doenças que não deveriam ter, não só da desnutrição, mas como da ingestão de produtos que são produtos, vamos dizer assim, maléficos para o organismo, né? Então nós temos a eclosão das diabetes, a eclosão da obesidade mesmo, com todas as consequências que isso pode trazer para o nosso organismo, né? Os problemas do aparelho digestivo, os problemas de doenças que aos poucos vai se descobrindo que tem um componente ambiental muito forte no seu respectivo desenvolvimento. Então são essas as preocupações. São preocupações quase que de uma militância mesmo, em torno de um tema que é um tema tão fundamental. Então nós mesmo em casa temos essa preocupação. Eu já tenho há muitas décadas de um relacionamento, digamos assim, de reeducação alimentar. Eu também vivi a minha vida como todos
os brasileiros, como toda a população mundial, subordinada ao mesmo meio ambiente, não é diferente. Né? Então, a preocupação nossa é uma preocupação que está dentro de casa, uma preocupação de preservação, uma preocupação com o próximo, de solidariedade, e uma preocupação com a própria saúde, né? Com uma saúde, uma vida saudável. Né? Por isso nós nos juntamos e temos sempre discutido essas questões, e eu, como estou, digamos assim, no banco de reserva, né, resolvi assumir esse compromisso, essa tarefa. Então nós criamos esse ambiente virtual, esse site onde nós divulgamos. Nós fazemos entrevistas com especialistas. Vamos começar, né? Começamos na sexta-feira, mas mesmo antes do começo já fizemos várias entrevistas com especialistas, discutindo o tema, discutindo esses temas em geral, publicando materiais, dicas, sugestões, etc. E vendendo produtos saudáveis. Não é para substituir a alimentação principal. Essa nós sabemos e nós estimulamos que seja aquela produzida em casa, com alimentos que a pessoa vai buscar na feira, no mercado, não é? Os legumes, as frutas, as verduras, né? Isso é a alimentação principal que as pessoas devem ter. Mas nós sabemos que entre o almoço e a janta, tem o lanchinho, aquele lanchinho que é o perigo. Né? Então, o nosso compromisso é com esse pedaço aí da alimentação e com a educação. A importância das refeições. Depois, se o Felipe também puder colocar a questão do site mesmo, para a gente até destacar alguns pontos, estamos aí, né? É o site, não é isso? O Broto Botica, é isso? Isso. Olha lá, já está no ar aí o site, né? E tem, obviamente, a questão das vendas, mas também tem conteúdo também de informação, né? Também de profissionais, né? Dos mais variadas áreas, né? Para poder justamente trabalhar aí nessa questão aí da alimentação mais sustentável aí nesse sentido, que isso é importante também, né? Então tem essa finalidade também. E o senhor como geógrafo, obviamente, tem essa questão da preocupação. O senhor falou duas questões que elas estão pontos chaves, mas estão interligados, talvez as pessoas não associam, que são os impactos que estamos sofrendo no dia a dia da natureza. Quando quebra uma safra, isso impacta também na produção dos produtos, impacta também nos preços, né? Então tem uma série de questões nesse sentido, né? Como lidar com isso? Porque também a indústria, obviamente, ela quer acelerar muitas vezes etapas, né? Para poder dar a quantidade necessária, e você tem muitas vezes mais produtos químicos sendo ingeridos no consumo, justamente para poder acelerar. Um exemplo, né? Uma ave, né? Que você muitas vezes demora, tem o tempo dela para ela poder engordar, mas aí você coloca mais produtos para poder, porque está chegando o final do ano, precisa ter lá efetivamente aqueles animais a serem abatidos. Como lidar com essa realidade também? Porque você está falando uma coisa aí, muito importante, que faz parte da atividade humana mesmo, né? Você cria uma organização com um objetivo, né? Por exemplo, o objetivo de produzir proteína, né? Mas ao longo do tempo, os objetivos da própria organização vão se impondo. Então é a concorrência, né? É a safra, a sazonalidade, né? A necessidade de escoar um determinado produto que estava mais ou menos encostado. Então vão aparecendo outros interesses. Mercado, né? O mercado que se sobrepõe àquilo que deveria ou que seria o compromisso original, que é produzir proteínas para alimentação humana ou animal, por exemplo, né? Então, esse problema existe. E ele, por exemplo, ele chega à exasperação de produções que são absolutamente envenenadas com agrotóxicos, né? E vão parar na mesa das pessoas, né? Mas que não só vão parar na mesa das pessoas, vão parar nos rios. A chuva, o desmatamento faz com que aquela cobertura de solo vá se
esvaindo, vai sendo levado para os córregos, dos córregos para os rios. Nós ficamos sabendo agora que a Lagoa dos Patos, ela é toda assoreada, ela só tem um canal ali no meio por onde passam os barcos maiores. É assoreada por quê? Porque são décadas, se não séculos, que a cobertura vegetal foi sendo retirada, primeiro com o objetivo econômico de se utilizar da própria madeira, e depois para substituir mesmo por essas plantações vastas, que parece coisa muito bonita, a gente vê na televisão aquele trator passando naquela... Mas aquilo ali é uma agressão à natureza. Porque a natureza não é assim, não tem só aquela planta ali durante quilômetros e quilômetros, depois uma outra planta diferente, né? Isso aí acaba desequilibrando não apenas a flora, mas a fauna também. Então, essa situação parece, para nós hoje, que é uma situação a qual nós estamos condenados a viver, mas não é assim, não é necessário. A produção agropecuária familiar, a produção agropecuária de pequenas produções, é essa que produz o alimento que nós trazemos para a nossa mesa. Essa produção de o que o americano chama de plantation, que é aquela coisa, é só cana-de-açúcar, como um amigo meu no interior de São Paulo falava, Gomecinda é uma canalice, derruba tudo, é só cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, cana-de-açúcar. Teve uma época até em que era muito comum, felizmente essa prática foi substituída, em parte pelo menos, de queimar a plantação da cana para facilitar o corte. Tivemos exemplos recentes, inclusive, em Ribeirão Preto, por exemplo, como outras cidades do interior. Exatamente. Então, fugiu do controle. Quem viajava, eu viajei muito pelo interior de São Paulo, inclusive com vítimas fatais, né? Eu fui a cidades em que a gente sentava numa pizzaria e começava a cair fuligem em cima da mesa. Era uma coisa, infelizmente, que acontecia e ainda acontece. Né? Então, essa questão da relação, da produção com o meio ambiente é uma questão muito séria e que precisa ser levada a sério. E as pessoas, você, eu, a Sueli, as pessoas na vida em comum, às vezes somos levados a achar que o que é que nós vamos fazer? Nós podemos fazer. Nós podemos, por exemplo, mudar o nosso comportamento, mudar a nossa prática alimentar, influenciar os nossos familiares, influenciar os nossos amigos, nossos vizinhos. Isso é muito importante. O todo é formado pelas unidades, pela soma das unidades. Então, é importante que, e é isso uma coisa que nós nos propomos a fazer no nosso site, na nossa loja. Nós temos um blog em que nós trazemos as pessoas para a discussão, nós propomos às pessoas atividades, por exemplo, vamos supor, chega o dia da criança, porque nós não levamos para as escolas dos nossos filhos uma proposta de se criar uma horta na escola, para que a criança veja o crescimento da cebolinha, do cheiro verde, sei lá, da cenoura que fica para baixo da terra, enfim. E depois levar isso para a sala de aula, para discutir com as crianças como é que é produzido o alimento. Hoje a gente ouve, claro, nós estamos na cidade, a criança não sabe de onde vem o leite. Sim. Vem da caixinha. Né? A mãe tira da caixinha. Com os conservantes. Com os conservantes. Muitos, aliás. Então, essa é, digamos assim, a nossa preocupação fundamental com o Broto Boutique. Então, como eu disse, nós não vamos lá vender alimentos da refeição principal. Eventualmente, sim. Mas nós vamos fornecer pequenas refeições, pequenos lanches, né, sobremesas, que é onde é o risco de colocar por água um regime a qual a pessoa está se dedicando. Exatamente. Isso aí é um papel importante. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto e outro foco, mas depois no segundo bloco do Jornal em Foque. Vamos para um rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O
O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime. Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime, Rua Campos Melo, 394. Atenção, criadores de conteúdo. A TV Com oferece um espaço completo para você dar vida aos seus projetos. Em nosso estúdio, você pode gravar podcasts, videoaulas, programas de TV, campanhas publicitárias e muito mais. Produzimos cenários e vinhetas personalizadas, garantindo um visual profissional e único. Grave ou transmita seus conteúdos ao vivo. Entre em contato conosco e agende uma visita para conhecer nossas instalações e tirar todas as suas dúvidas. Nossa equipe está pronta para te ajudar a criar conteúdos incríveis. TV Com, sua plataforma completa para a criação de conteúdo. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidado um dos responsáveis pelo Broto Botica e também tem uma história na política brasileira aí que a gente tem que destacar também, mas vamos falar sobre esse assunto logo mais também, o Mercedes Milhomem. Posso chamá-lo de deputado, né? Deputado uma vez, deputado sempre, né? Mas enfim, o senhor tinha comentado duas questões. Primeiro, e isso entra numa política pública também, a questão da agricultura familiar, né? Os desafios que existem, né? Porque muitas vezes houve uma melhora significativa, as prefeituras
tem uma obrigação de comprar da agricultura familiar, mas existem também seus desafios, de cooperativas também, muitas vezes, no Sul é muito frequente também, grandes cooperativas nesse sentido. O que o Brasil pode melhorar nesse sentido para poder a gente avançar ainda mais na agricultura familiar e também no apoio às cooperativas? O que há possibilidade de se avançar ainda mais? Porque a gente vê muitas vezes nosso cerrado, muitas vezes vários cantos do país, as grandes indústrias muito presentes nesse aspecto. É uma guerra meio não é fácil, uma guerra difícil, de interesses, de preços, é claro. É muito difícil. Você sabe que no Brasil nós temos os biomas da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Mato Grosso, o Pantanal e os Pampa. Né? São biomas que têm a sua complexidade e que foram e vêm sendo agredidos ao longo de séculos. Né? Esses biomas produzem já produtos pela própria natureza e que são conhecidos pelas populações locais, mas que, digamos assim, de uma maneira ou de outra não se enquadram ou não se enquadraram nas linhas de produção industrial. Mas são muito ricos e são capazes de produzir riqueza para as populações que os produzem. Eu, por exemplo, sendo nativo da Amazônia, cheguei aqui em São Paulo e, claro, não encontrei nem o açaí nem o cupuaçu. E no Maranhão, né? Que você é do Maranhão, não é isso? Eu sou do Maranhão, mas daquela... Parte... Quase Pará. Quase Pará. Quase Pará. O açaí é produto obrigatório. É obrigatório. Eu vivi a minha infância no Pará, no Rio Tocantins. E, então, o cupuaçu, a castanha, a minha cidade, Marabá, era a capital da castanha. Né? Então, a castanha, o cupuaçu, que o cupuaçu é produzido na mesma área em que é a terra alta que se produz a castanha. E ele é muito parecido com o cacau. E o cacau, assim como o cupuaçu, para ser produzido, ele precisa de um ambiente que seja úmido, que seja chuvoso ao longo do ano, que tenha sol, mas que seja protegido. Olha que coisa interessante, olha a complexidade. Sim, então, complexo. O cacau, ele forma um bosque, é um subbosque da floresta mais alta. Ele precisa dessa proteção. O produtor na Amazônia, quando ele começa a atingir os grandes mercados, o que acontece? O fato de vir da Amazônia tem um apelo mundial. Além do fato de que o açaí, por exemplo, é realmente um superalimento. Né? Então, e foi descoberto pelo pessoal do esporte, lá na Califórnia. E daí ele acabou se espalhando, inclusive pelo Brasil. Chegou aqui em São Paulo, que foi uma alegria para mim. Aliás, foi uma coisa muito engraçada. Quem conhece cupuaçu e açaí sabe que eles são muito diferentes uns dos outros, né? A começar pela cor. E eu cheguei eu ia passando na porta de um bar e vi na plaquinha lá que tinha açaí e cupuaçu. Aí eu entrei e falei, moço, eu quero um suco de açaí. Ela falou para mim assim, olha, moço, não tem açaí, mas tem a cupuaçu que é quase igual. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Né? Mas, enfim, essas pessoas que produzem o cacau, por exemplo, ou outros produtos da floresta, eles são, e mesmo que não tenham ideologicamente um compromisso, eles são obrigados a preservarem a floresta, porque esses produtos são produtos da floresta. E há estudos mostrando que a rentabilidade da floresta manejada é muito superior e ocupa muito mais mão de obra do que o pasto, do que a agricultura, a monocultura em larga escala. Então, na verdade, a gente não pode se curvar à ideia de que sair... Tem imagens aí também, imagens, né? Sim, da floresta, da floresta, né? O trabalho manual mesmo, isso, né? Que é a colheita Isso pode melhorar muito. Claro. Pode-se criar formas de fazer a coleta que não seja
que não seja tão exigente do organismo humano como é. Como aqui no centro... Subir árvore e tudo. Como aqui a gente vê, por exemplo, na coleta de lixo. Estamos vendo agora, nós paramos atrás de um caminhão de lixo, e aí os dois moços, coletores, têm que suspender aquele container de lixo para jogar no caminhão. Eu falei, caramba, mas isso já existe tecnologia para pegar aquilo ali, o motor do caminhão mesmo, colocar a máquina. Então, esse tipo de atividade, ela pode ser muito melhorada, mas não precisa derrubar a floresta. Não precisa acabar com o bioma, não precisa acabar com o Pantanal, não precisa acabar com o Cerrado. E a capacidade produtiva é grande. Nós não podemos, eu diria, nos curvar à ideia de que se não for para produzir soja em larga escala, nós estamos perdidos. Não é verdade. O Brasil produz soja em larga escala e nós temos uma população, uma parcela grande da população que passa fome. Então, aí há necessidade sim de uma adequação política, de uma adequação educacional, de comportamento, de compromisso. E é isso que nós estamos querendo fazer, assumir um compromisso. Nós somos pequenos, nós estamos agindo pequenos, mas estamos pensando grande. Nós estamos querendo espalhar essa ideia pelo Brasil de que uma alimentação saudável é possível, é necessária e ela substitui a necessidade do tratamento com remédio. Aliás, a sua observação vem ao encontro justamente quando a, então, ex-ministra e depois eleita deputada federal e depois ministra, participou também do Jornal em Foco, exatamente onde o senhor também está sentado. Ela falou exatamente isso, que ela também é da região amazônica, falou exatamente isso, deu o exemplo do açaí também, da questão da produção. A Marina Silva, grande, né? Marina Silva. Ela participou aqui com a gente e falou exatamente isso, desse modelo. É claro que é um desafio enorme, porque o lobby também é muito grande, tem toda uma questão. Pegando até esse gancho também, como o senhor avalia a questão do governo federal, né, do governo Lula, em relação a esse tema, especialmente essa questão da agricultura familiar, essa questão também ambiental, como o senhor avalia nesse sentido, até pela sua experiência também e conhecimento da causa? Você sabe, você conversou com a Marina é muito mais, digamos assim, preparada e gabaritada para falar sobre o tema do que o que eu vou falar aqui agora. Mas, sem dúvida, há uma dificuldade muito grande, há interesses muito fortes estabelecidos que não estão... Porque o interesse, especialmente do capital financeiro, que domina essas atividades agrícolas, é o interesse imediato. Não há um interesse nem mesmo com a próxima geração. Então, se o que está melhorando a margem de lucro nesse momento é essa atividade, é para essa atividade que nós vamos. Não importa que ela seja uma atividade predatória. Veja o caso do estado de Minas Gerais com as barragens. Com as barragens da exploração mineral. Exatamente. O que aconteceu com Mariana. É o estado que tem o maior número de barragens. Foram construídas ao longo das... Deixou isso aqui, faz outra em outro lugar, e não há nenhuma preocupação. Agora, como são interesses econômicos muito poderosos, é difícil até para o estabelecimento político, é difícil até para o Estado, é difícil para uma Assembleia Legislativa. Por quê? A própria comunidade, inclusive, se divide muitas vezes, porque muitos dependem desses empregos, dessas empresas. Exatamente. É a história antiga e repetida dos mineiros que vão lá embaixo da terra passar o risco de vida, mas querem aquela atividade, porque é a atividade que coloca o pão na mesa. Então, é muito contraditório, é muito conflitante. A Marina Silva, por exemplo, nós sabemos, basta ver a história dela recente. Ela já foi ministra do Meio Ambiente e saiu do governo Lula por causa de conflitos com interesses que, às vezes, o próprio governo tem que encaminhar. Porque o governo também é um composto de conflitos e de interesses conflitantes. Você veja, nós ficamos muito particularmente satisfeitos que o Lula ganhou a eleição, porque ele, digamos assim, foi a capacidade de barrar aquele desenvolvimento do golpismo, etc., que estava em curso no Brasil. Mas para ele fazer isso, ele teve que fazer
uma composição com interesses políticos que nem sempre são convergentes. Não é isso? Então, o governo que nós temos hoje, embora seja um governo comprometido, vai realizar a conferência da Amazônia, lá em Belém, né? É um governo comprometido com esses interesses. A Marina Silva veio para o governo novamente. O Lula trouxe-a, porque o Lula tem convicção de que ela saiu, não foi porque ela fosse uma má ministra, evidentemente que não, né? Mas por causa dos conflitos que existem dentro do governo. E o presidente sabe que ele tem que encontrar meios de compor esses conflitos para ir para uma situação melhor. O equilíbrio, né? O equilíbrio. Esse é o grande desafio, o equilíbrio e a governabilidade. E ele mesmo diz, embora eu sinta que o governo fica aflito e ofendido quando tem cobranças fortes, mas ele mesmo diz isso, é preciso cobrar. É preciso cobrar do governo, porque, eu vou dar um exemplo que eu vivi. Né? Hoje fala-se que o Congresso é muito conservador. Mas não é hoje, ele sempre foi. O Congresso na Constituinte era composto da mesma maneira que o Congresso de hoje. Se nós juntássemos o PT, o PC, o PCdoB, aquilo que se chama o PDT, né? Aquilo que se chamava de esquerda do PMDB, somando todos, não dava 20% do Congresso. É muito diferente de hoje. Né? Não é muito diferente. Dava 20%. Mas qual era a diferença que havia? É que aquele Congresso Constituinte era resultado de uma luta pela Constituinte, que trouxe mobilizações populares. Pela democracia. Né? Que trouxe sindicatos, que trouxe indígenas, que trouxe advogados, que trouxe jornalistas, que trouxe professores. Né? Foi uma mobilização grande, que, de certa maneira, constrangeu aquele plenário constituinte, né, digamos assim, ficarem atentos àquilo que as ruas estavam dizendo. Hoje nós não temos esse movimento, infelizmente. Não é por vontade do presidente da República, né, do deputado federal, não é pela vontade deles que nós não temos hoje esse movimento. São condições políticas que são muito complexas, que eu acho que não é o caso da gente fazer essa discussão aqui nesse momento, mas, enfim, que exigem, né, uma participação que, mesmo esse governo sendo um governo que eu, pelo menos, nós tenhamos votado para eleger, nós sabemos que ele tem essas deficiências, essas debilidades, e que, infelizmente, ele precisa da força de fora que não está vindo para ajudá-lo. Né? Esse é um grande desafio. Um exemplo, só pegando esse exemplo, é a questão da Petrobras, justamente para a exploração lá na Amazônia, que é uma discussão. A própria ministra tem se colocado ao contrário, a pressão, obviamente, do próprio, já teve até mudança também no comando da Petrobras. E olha que conflito, porque imagine-se na situação... Acionistas. Não, imagine-se na situação de um deputado ou um senador do Amapá, dizendo assim, não, eu não quero que faça a exploração do petróleo aqui. A população diz, mas é a nossa riqueza, é o que pode, não é? Então, é preciso que haja realmente muito debate, muita discussão, muita mobilização em torno da posição da defesa do meio ambiente, para que essa verdadeira avalanche de força que vem no sentido contrário não prevaleça. É um desafio e tanto nesse sentido. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Vamos falar muito agora, né, sobre esses e outros assuntos no último bloco do Jornal em Foque, depois de um rápido intervalo comercial. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. By Zaf Prime.
Móveis planejados sob medida. Beleza e praticidade para sua casa. Móveis que valorizam todos os espaços. Solicite um orçamento sem compromisso. Pagamento facilitado. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista. By Zaf Prime, Rua Campos Nelo, 394. Acesse o Google Notícias e acompanhe os boletins diários do Boc News. Inscreva-se e receba as informações do site bocnews.com em 2 boletins diários com conteúdos em primeira mão para você. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. Olá, estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque de hoje, agradecendo sua audiência e sua participação com um convidado muito especial, né, que está o idealizador, um dos idealizadores também do Broto Botica, né, que é um novo portal aí de qualidade de vida, de alimentação saudável aí, enfim, com dicas importantes aí, com vários profissionais atuando nesse sentido, né? E ao nosso lado o Gomecindo Milhomem, que, só para a gente ter uma ideia, foi um dos deputados constituintes, né? Já faz um tempinho, né? A Constituição tão atacada ultimamente, mas vamos falar sobre esse assunto. Mas antes, voltando para a questão aí da alimentação saudável, pegando o gancho da educação, esse casamento educação com alimentação nas escolas. O que pode ser feito, o que pode ser desenvolvido, né? Estamos tendo a mudança de governos aí a partir, né, agora em 2025, o que pode contribuir aí para as crianças e das crianças, que são elas que efetivamente têm um olhar diferenciado, passar depois para os pais, enfim, para as pessoas responsáveis. Fernando, eu tive a satisfação de acompanhar aqui em Santos, porque eu tenho também a felicidade de ser marido da professora Sueli Maia, que foi secretária da Educação. Que, aliás, está presente aqui. Obrigado, Sueli. Eterna vereadora, secretária de Educação também. Isso. E, então, no período que a Sueli foi secretária, eles desenvolveram um projeto chamado Educação Nota 10, que era muito interessante porque ligava, primeiro, fazendo com que as crianças propriamente se servissem com o bandejão, com o balcão de alimentos, um professor, um monitor ali do lado, acompanhando. Por que você não pôs esse nutriente no prato? Por que você não pôs essa verdura? Por que você não pôs essa cenoura? Por que você tal? E o feijão, e o arroz e tal? Você vai comer tudo isso que você está colocando no prato? Coloque, olha, veja bem. Então, fazia ali já na hora da refeição. Para estimular e para, digamos assim, dar corpo a esse projeto, eles convidaram, foram bem-sucedidos nisso, o cartunista Maurício de Souza, que é o pai da Mônica e do Cebolinha,
da Magali, que estava sempre com a melancia, né? Que era o símbolo, né? Foi o símbolo da campanha, né? Criar uma cartilha, né? E todas aquela prática que acontecia na hora da refeição ia para a sala de aula. E na sala de aula, então, a professora fazia a reflexão com as crianças da importância do alimento, da diversidade de alimentos e tal, o que o alimento representava para o organismo, etc, etc. E a partir daí, então, por que não se criar uma horta? E aí criavam-se hortas nas escolas, onde as crianças plantavam lá a cebolinha, plantavam lá a salsinha, a cenoura, etc, etc. E interessante, como você estava mencionando, que a criança tem um papel educador também, importante para a sua família. Então ela leva para a família aquele fenômeno que está acontecendo na escola, e muitas famílias começaram a criar também hortas em casa. Mas tudo isso, nós sabemos, esses projetos, eles não podem se limitar a ser um projeto. Ele tem que ser uma coisa, uma rotina estabelecida. Programa de governo efetivo. Como programa de governo, como programa educativo, como programa de Estado, né, que reinicia a cada temporada, que estimule, não é à toa, a Coca-Cola não deixou de fazer propaganda desde que ela existe. Né? Tem que estar sempre dizendo para as pessoas, olha, é importante isso e tal. Quando isso arrefece, infelizmente as coisas tendem a refluir. Não refluem completamente, porque aquelas crianças que passaram por essa experiência, elas levam aquilo para o resto da vida. Mas é necessário que cada governo retome, reimplante e tal. Então, por exemplo, como eu estava dizendo, chega no Dia da Criança, nós fatalmente vamos fazer alguma campanha do tipo, olha, vamos nas nossas escolas trabalhar a questão da alimentação saudável com as nossas crianças, trabalhar a questão da horta, enfim, esse eu acho que é o ponto. Eu acho que aqui Santos tem essa experiência, pode retomar, pode espalhar para outros municípios, e eu acho que vale a pena, sim, a gente insistir nisso. E com o nosso trabalho, esse trabalho do Broto Botica, nós pretendemos fazer esse estímulo às escolas, às comunidades, às organizações não governamentais, e trabalhar junto. Perfeito. Isso tem a ver também com a questão da saúde. Porque se você não tem uma boa alimentação, e é uma realidade, obesidade infantil presente, algo que não havia. Não havia no volume tão expressivo. Isso não é só aqui, não, no mundo todo, né? Obesidade infantil, que uma criança obesa, certamente a probabilidade de ela ter sérios problemas de saúde no futuro são enormes. Certamente. Diabetes, só como exemplos aí nesse sentido, colesterol. Produção de hormônios modifica tudo, né? Realmente, a alimentação usar a alimentação para não ter a consequência de fazer tratamentos posteriormente. Que sai mais caro para o Estado. Que sai mais caro. Tem que se destacar isso. Falando do Estado, vamos falar um pouquinho também, né? Obviamente, da Constituição. O senhor foi um dos representantes do país que colaboraram para a Constituição, para a elaboração da Constituição Cidadã. O senhor estava lá naquela foto histórica do Ulisses Guimarães, levantando lá a Constituição. Recordar aí, por que hoje a Constituição está sendo tão atacada muitas vezes? O que está acontecendo? Existe uma necessidade, alguns até defendem uma nova Constituição. O senhor acredita que há necessidade disso? Não penso dessa maneira. Eu realmente vivi aquele momento para falar daquele momento preciso em que Ulisses Guimarães, ao levantar a Constituição, declarou ter nojo da ditadura, né? A nossa Constituição, como todos nós sabemos... Temos a imagem aí. Tem a imagem. Do lado dele era o Dante, não? Quem era que estava do lado dele ali? Não, deputado não estou reconhecendo quem seja. Ulisses Guimarães também, né? Ali o senador do Ceará, o Benevides, né? Benevides, enfim, é um momento histórico, essa foto é histórica. É histórica aí para resgatar aí. Né? Veja que interessante. Nesse momento, nessa época, nesse período, formou-se o PSDB.
que era aquilo que eu chamei antes de a esquerda do PMDB. A social-democracia. A social-democracia, né? E veja que interessante, olha a situação histórica, como realmente a situação é importante, o momento é importante. Nós fazemos, na nossa luta, na nossa jornada, nós fazemos como nós queremos, mas evidentemente respeitadas as circunstâncias, respeitada a situação. A situação naquele momento era de tal forma que mesmo um congresso com as características muito parecidas com as de hoje, nós conseguimos aprovar coisas que às vezes nós nem mesmo esperávamos ter força para aprovar. Mas ter tido lá a presença dos indígenas forte como foi, a presença de empregadas domésticas forte como foi, de professores. Você sabe que eu era representante da categoria dos professores, né? Os trabalhos, na verdade, começavam na terça-feira, terça, quarta e quinta. Às vezes eles ultrapassavam o fim de semana, mas as bancadas chegavam na terça-feira. Na segunda-feira era o período das lideranças, que se reuniam para montar a pauta, né, definir os trabalhos da semana com a mesa, né? Aí na terça-feira começava. Então, toda terça, quarta e quinta-feira, invariavelmente chegavam 1, 2, 3 ônibus de professores de todos os pontos do Brasil. Do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, de São Paulo, de Minas, todo dia estava chegando. Eu tinha lá, eu tomei posse de uma sala, de um mini plenário, coloquei lá a sala dos professores. Era praticamente todo dia tinha uma reunião com professores que chegavam de algum lugar, e aí o que eu ia fazer ali? Eu ia expor para os professores: olha, a situação está assim, assado, cozido. Vocês têm que ir no gabinete de fulano, de Beltrano, de não sei o quê. Leve a reivindicação, vão lá mostrar por que tal reivindicação é importante. A reivindicação mais importante que havia naquele momento era da aposentadoria especial para os professores. Mantida. Um tema complexo e tal, não vou entrar em detalhes aqui agora, mas o que eu achava importante é que, mesmo dentro da bancada, havia conflitos com relação a isso. Por exemplo, o professor Florestan Fernandes, o queridíssimo professor Florestan Fernandes, era contra essa posição, porque ele dizia, com muita razão, poxa, mas na hora que o cara está sendo mais produtivo, ele vai se aposentar, né? Que a aposentadoria aos 25 e 30 anos, mas ele era professor da universidade. Né? E eu estava falando do professor do ensino fundamental. Totalmente, né? Diferente. Bem diferente. E hoje em dia, então... E ele admitiu. Nós tivemos concordância. Né? Então, mas essa reivindicação era capaz de levar os professores assumindo outras reivindicações mais gerais, do mundo trabalhista, né, da democracia. Né? Então, isso acabou, esse tipo, eu estou dando exemplo dos professores, mas isso aconteceu com praticamente todas as categorias profissionais, todas as organizações sociais foram a Brasília levando este tipo de pressão, de colocação e de visita aos gabinetes dos deputados e dos senadores. Isso criou uma situação em que nós tivemos força para aprovar coisas, como eu disse, que a gente até nem imaginava que fosse ter força suficiente. Essa é a diferença. No Congresso conservador, como você falou. Congresso conservador, com 20%. A bancada do PT eram 16 deputados. Nós não tínhamos condições nem de fazer requerimento. Nós tínhamos que pedir para o PDT, que tinha 30, alguma coisa assim, para juntar conosco para nós podermos fazer um requerimento à mesa. Né? Veja que situação. E, no entanto, mesmo assim, a bancada do PT tinha uma força política, quase que espiritual, imensa sobre aquele Congresso. Havia muito poucas pessoas que falavam ali. A gente vê hoje ainda, noticiário, vê como é o comportamento do plenário da Câmara. Havia muito poucas pessoas que falavam e a Câmara ficava em silêncio. Uma delas era o próprio deputado Ulisses Guimarães, porque quando ele pegava a palavra era para dar uma posição oficial. No Norte. No Norte, então todo mundo parava. E sabe quem era a outra pessoa que todo mundo parava para ouvir quando ia falar? Luiz Inácio Lula da Silva. Todo mundo parava, o Congresso parava para ouvir o depoimento. Então, veja, éramos uma bancada minúscula,
mas tinha uma força grande que vinha justamente dessa inserção com os movimentos que existiam naquele momento e que não existem hoje, infelizmente. Não é pela nossa vontade que não exista, é um conjunto de circunstâncias que são mais até do que nacionais. Né? Nós estamos vendo o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Argentina, o que acontece na França, o que acontece na Itália. Né? As redes sociais hoje... Isso, então nós temos uma realidade muito diferente e nos falta também, digamos assim, uma posição de autoridade política suficiente, teórica, que nos diga, esse é o caminho, essas tarefas têm que ser desenvolvidas, porque tem que ser uma autoridade, alguém que tenha conquistado essa autoridade. O Lula tem autoridade, mas uma autoridade, digamos assim, político-popular eleitoral, né? Essa coisa de construir uma teoria política para o movimento, eu acho que está nos faltando um pouco. Eu acho que os partidos não estão dando conta disso, infelizmente. Nós estamos num momento de transição, uma transição muito difícil, nós estamos vendo os blocos tectônicos no mundo se movimentando. Exatamente. Né? Hoje, ninguém pensa como nós, na nossa juventude, pensávamos, quando nós estávamos vivendo aquele momento. Nós estamos no momento de transformar o mundo. O Brasil vai ter um peso nessa transformação mundial. E, infelizmente, isso caminhou bastante, refluiu, como nós vimos, houve um refluxo muito forte durante o último governo, foi uma coisa tenebrosa, e agora estamos numa retomada, mas temos que saber qual é o limite da nossa capacidade nesse momento. Até já estamos acabando, mas sou também um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Sim. E assim, a alternativa que se coloca, e o próprio presidente Lula já colocou, por ele não será mais candidato, salvo se não tiver ninguém. Mas essa renovação é um grande desafio, de novos nomes aí dentro do partido. Só para a gente... E a sua visão sobre isso, que só teve lá, como outros nomes. É engraçado isso, porque... bem, eu tenho 75 anos, já vou fazer agora nesse mês ainda. É evidente que eu não me proponho. Como eu disse, eu sentei no banco de reserva e parece que a situação se aquietou para mim, né? Fiquei no banco de reserva. Aqui no meu cantinho. Isso. Não, porque eu não saí da militância política e tal por... Você não está mais filiado, inclusive, né? Não estou, porque não me filiei novamente. Exatamente. Porque houve um período de refiliação e eu estava, digamos assim, preocupado com outras questões naquele momento, porque a gente também tem uma vida pessoal a tocar, enfim, tem um conjunto de circunstâncias que são favorecedoras ou impeditivas, né? Eu passei por um momento assim, então, claro que eu não me proponho a nada, mas quem está com o Lula, por exemplo, quando ele se propôs a ser candidato, eu me lembro de ter comentado, poxa vida, é muito esforço para o Lula. Ele já fez tudo que tinha que... Mas a realidade se impôs. Então não adianta o Lula dizer assim, eu não vou ser candidato, porque a realidade pode caminhar para digamos assim, não só o partido, mas um conjunto de forças políticas levarem a dizer, não, cara, tem que ser você. Né? É um desafio. É um desafio. Que a idade também, Agora, você sabe que uma seleção de futebol do Brasil, ela só é reconhecida como a grande seleção se ela ganhar uma Copa. Se ela não ganhar, aí fica aquela coisa, mas a seleção boa era aquela que ganhou a Copa, né? Mas os outros também se preparam para ganhar, né? Os outros também se preparam. Nós temos adversários, né? Na luta política. Sim. Você se lembra que, digamos assim, 10, 20 anos atrás, no Brasil, ninguém era de direita, ninguém dizia que era de direita. Né? A mais extrema-direita se dizia que era de centro. Cara de centro. Hoje,
há inúmeros partidos que se declaram abertamente, claramente, nós somos de direita, sim. Né? Dentro do espaço democrático. É uma outra realidade. É uma outra realidade. Então, nós temos que entender essa realidade. A luta sindical mudou completamente. Né? Hoje, a situação do trabalho, a forma como foram se dissolvendo as relações trabalhistas e tal, criou uma situação completamente diferente. Então, essa situação dos que se pretendem como empresários, né, como empreendedores, os motoristas, né, os Uber da vida, etc., etc., isso é um número muito grande de pessoas que não tem aquela relação de categoria profissional ligada a uma organização. Isso é um desafio muito forte, né? E nós vamos ter que saber trabalhar com esse desafio. Exatamente. Esse é um dos grandes desafios pela frente. Enfim, 2025 está aí, então ainda tem muita discussão pela frente. Professor, também deputado, sempre deputado, e também idealizador da Broto Botica, Agumecino Milhome, muito obrigado pela sua participação. Sucesso aí no site, né? E sucesso na vida aí também, que tem muito a contribuir também. Tomara. Fernando, muito obrigado. Foi um prazer esse bate-papo com você, com o seu público. Espero que realmente nós estejamos trilhando um caminho que seja favorecedor para que as pessoas se disponham, né, a partir da sua própria experiência pessoal, né, a trabalhar por uma vida mais saudável, por uma vida mais fraterna, solidária. Esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi o professor, deputado federal constituinte também, e um dos idealizadores da Broto Botica, Agumecino Milhome. Agradecer também à professora Sueli Maia, também eterna vereadora, secretária de Educação de Santos, que sempre contribuiu muito para a educação na cidade de Santos, e a você, internauta, que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Lembrando, reprise 3 horas da tarde na TV Com Santos, canal 8, Vivo 11, Net Claro, 45 da ViPway, 5 horas da tarde, Rádio Santos FM, 92,5 MHz. No aplicativo também você pode baixar a Rádio Santos FM. Tenham todos um ótimo dia e também a gente espera no próximo programa Jornal em Foque. Tchau, tchau. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.